gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma preparação de pele muito simples e muito fácil de fazer, mas completa e muito versátil pra você que tá iniciando aí no mundo da maquiagem não errar mais. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui toda semana. Já deixa um like nesse vídeo pra me ajudar no engajamento e bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro passo de uma preparação de pele sempre deve começar nos cuidados com a pele. Então, é muito importante que você comece a se maquiar com o seu rosto limpo, que você lave o seu rosto com o seu sabonete da sua preferência e que você hidrate o seu rosto. Ah, Bruna, mas eu tenho pele oleosa, não precisa hidratar. Precisa sim, toda pele precisa de hidratação. Então, procure um hidratante que seja adequado para o seu tipo de pele. Se você já tem a pele oleosa, opte por um hidratante aí à base de gel, que tem uma rápida absorção na sua pele. E se você tem a pele mais seca, mais normal, opte por um hidratante mais emoliente. Hoje eu vou usar o Nivea Soft, que é esse hidratante aqui da Nivea. Ele é bem baratinho e ele funciona muito bem para minha pele, que é uma pele mista a oleosa. Ele tem uma rápida absorção. Então eu concentro bastante o hidratante aqui nessa região das olheiras, que é uma região que tem a pele mais fininha e que precisa de mais hidratação. Muitas vezes, se o seu corretivo craquela, é porque essa região ela não tá bem hidratada. Então é super importante concentrar a hidratação nessa região aqui das olheiras e aí eu espalho o resto para o resto do rosto. Com o nosso rosto hidratado, agora a gente pode partir para o primeiro passo da maquiagem, que é o primer. O primer serve para preparar a sua pele para receber a base. Então é importante que você use um primer adequado para a necessidade da sua pele. Você também pode usar um primer com a finalidade de aumentar a duração da sua maquiagem. Esses primers aqui da Biang, eles são ótimos para isso. Mas o meu tipo favorito de primer são aqueles que preenchem os poros, porque eles deixam a pele bem lisinha e matificada. Então, hoje eu vou usar o Pore Filler da NYX e eu uso uma pouca quantidade, só concentrando aqui na minha zona T, que é essa região aqui, testa, nariz e queixo, que é onde a gente tem poros mais dilatados. E agora eu já voltei com o meu cabelinho pra trás e o primer aplicado, porque é a hora da gente aplicar a base. Pra base, você vai escolher uma que seja mais adequada ao seu tipo de pele. Então, se você tem uma pele mais oleosa, é interessante que você use uma base mais mate ou semi-mate, que é aquelas bases que ficam mais sem brilho, que secam rápido, sabe? No meu caso, eu tenho uma pele mista. Porém, onde eu moro tá com um clima bem frio e seco. Então, eu vou aplicar uma base mais hidratante. Se você tem a pele mais normal a seca, é interessante que você também invista numa base mais hidratante, porque aí a sua pele não vai ficar tão craquelada, tão ressecada e não vai correr o risco de evidenciar algumas linhas de expressão. Para aplicar a base, você pode aplicar com um pincel kabuki de topo reto ou com uma esponjinha. Para mim, o jeito mais fácil é com a esponjinha, porque com a esponjinha não corre o risco de ficar uma marcação das cerdas do pincel, sabe? A esponjinha ela tem que estar úmida, não é nem encharcada e nem seca. Úmida significa que você vai molhar ela, apertar ela e quando ela não estiver saindo mais nenhuma água, ela tá no ponto certo. Outro ponto que você tem que atentar é a quantidade de base que você aplica no rosto. Não aplique pouca base. Aplique uma quantidade o suficiente para cobrir e uniformizar as suas imperfeições. Eu gosto de aplicar mais ou menos uns 3 a 4 pumps em uma metadinha do rosto e aí eu vou espalhar com essa esponjinha dando batidinhas. Não arraste a base, porque se você arrastar, ela vai sair de um canto, vai parar em outro e o acabamento não vai ficar uniforme. Você realmente tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento e dar batidinhas para o acabamento ficar perfeito. Não se esqueça também de descer a base pro pescoço, porque se você não descer, a base vai ficar com aquele acabamento de máscara. Agora, antes do corretivo, eu vou corrigir a minha sobrancelha. E o que eu sempre gosto de fazer é começar penteando a sobrancelha pra cima, para os fios ficarem bem alinhados. E eu tô gostando de preencher ela com uma lapiseira nesse estilo, porque eu acho mais prático e rápido. Pra sobrancelha, a dica é você não começar preenchendo por esse iniciozinho aqui. Você vai começar do meio pro final, porque é a parte que você pode pesar mais um pouquinho a mão, ou seja, deixar um acabamento um pouquinho mais forte. E aí, depois, com a mão bem levinha, você vai preenchendo no começo. Então, a gente vai começar aqui no topo da sobrancelha, ó, preenchendo as falhinhas,
seguindo o design da sobrancelha. E aí eu vou fazer uma linha bem fraquinha aqui embaixo. E com a mão bem levinha, eu vou só ajeitar alguma falhinha que ficou aqui. Aqui já ficou o acabamento até um pouquinho forte demais. Então o que é que eu sempre gosto de fazer? Eu volto com esse pincelzinho e vou dando outra penteada, mas dessa vez pra esfumar todo esse lápis que eu passei na minha sobrancelha. Assim ele não vai ficar tão forte. Olha que diferença que faz uma sobrancelha preenchida e a outra não. E pra finalizar a preparação da nossa sobrancelha, o que eu gosto sempre de fazer é vir com a máscara de cílios incolor e dar uma penteada na minha sobrancelha novamente pra todos os pelinhos ficarem no lugar. Agora a gente vai partir pra aplicação do corretivo e um dos maiores erros que a gente vê é em relação ao tom. Tem muita gente que pra iluminar essa região aplica um tom de corretivo muito abaixo do seu tom de pele, e se você tem olheiras e aplica um corretivo muito claro, a sua olheira vai ser acentuada, porque o tom do corretivo não está correto. Então, por isso, muitos maquiadores profissionais utilizam dois corretivos. Um para realmente corrigir as olheiras e outro mais claro para iluminar essa região abaixo dos olhos, porque fica um efeito muito bonito. Se você, assim como eu, é uma pessoa mais prática e não quer ter que usar dois corretivos, invista num corretivo que tenha um tom somente abaixo do seu tom de pele. Assim você vai conseguir corrigir as olheiras e iluminar a área abaixo dos olhos. Em relação à aplicação, o ideal é que você aplique sempre concentrando aqui mais no cantinho, onde a nossa olheira é mais pesada. Então a gente concentra aqui, faz uma linhazinha rente à lateral do nariz e aí, ó, a gente vai puxando o restinho pra cá e você vai ver que esse desenho aqui, ó, formou um triângulo. Então é essa quantidade e nessa posição que você tem que aplicar o seu corretivo. Para espalhar, eu vou usar a esponjinha também umedecida e eu vou espalhar também com batidinhas, concentrando, ó, primeiro aqui nessa região da olheira. Outra coisa que eu gosto de fazer é sempre levar o corretivo também para a pálpebra. Muitas vezes a gente tem uma olheira muito concentrada aqui nessa divisão entre a pálpebra e a região de fato da olheira. Então é sempre bom a gente espalhar o corretivo nesse cantinho aqui interno do nariz e levando aos poucos. Vocês estão vendo que eu tô dando batidinhas, eu não tô arrastando? E aí eu não gosto de fazer aqueles traços de iluminação, de corretivo no nariz, na testa e no queixo. Então o que sobra na esponjinha, eu passo aqui na região do nariz, passo aqui também na região do nosso bigodinho e do bigode chinês e já desço aqui para o queixo. Agora a gente vai para a aplicação do pó. E pro pó, principalmente nessa região aqui das olheiras, é muito importante que ele seja um pó bem fininho, para não acumular nas linhas de expressão. A dica para não craquelar. Como você aplicou o corretivo aqui, muito provavelmente ele já acumulou um pouquinho nas suas linhas de expressão. Então nessa hora você vai ter que esticar o rosto e espalhar bem direitinho para que não fique nenhum corretivo acumulado e o pó não sele com o corretivo acumulado, porque o que o pó selar vai ficar desse jeito. Então tem que estar tudo bem espalhadinho para na hora que o pó selar, ele selar uma pele bem lisinha. Pronto, eu não aplico muito pó translúcido nessa área dos olhos, certo? E aí, para não ficar tudo muito branco, eu vou vir com um pó compacto e com um pincelzão grande. Vou passar no resto do meu rosto, selar o resto do meu rosto com um pó compacto. E vou passar também o pó compacto nessa área aqui, ó, só varrendo o pó branco que tava aqui. Para contorno, eu vou utilizar o Hoola da Benefit. Uma das dicas de contorno é em relação à cor do contorno. Ele tem que ser de acordo com o subtom da sua pele. Mas, Bruna, como que eu sei o subtom da minha pele? Realmente não é tão fácil assim de descobrir. Você vai ter que ir realmente identificando se você combina com cores mais frias, mais acinzentadas, ou com cores mais quentes, mais amarronzadas, mais caramelos. Mas se você ainda não sabe o seu subtom, aposte em um contorno que não seja nem tão quente nem tão frio. Então eu gosto muito do Hoola da Benefit por isso, porque ele não tem uma cor nem tão acinzentada e nem tão amarronzada. Na hora de aplicar o contorno, você vai pegar um pouquinho do produto e você não vai fazer aquele bico, que todo mundo ensina que você tem que fazer o bico e preencher aqui dentro. Por quê? Porque quando você faz esse bico, a parte que vai ficar dentro do contorno é uma parte muito embaixo do seu rosto. Se você preencher nessa parte, você vai deixar o seu rosto caído. Então o ideal é que você identifique onde que tá esse seu ossinho aqui, ó, e aplique o contorno um pouquinho mais abaixo desse ossinho. Geralmente ele vai estar na altura da sua costeleta. Outra coisa que é importante você saber é que você não vai começar o contorno daqui pra cá, você vai começar daqui pra cá. Você vai começar aplicando aqui, ó, concentrando o contorno aqui, e aí eu vou levando, ó, um pouquinho em direção à minha bochecha, mas não tanto. O contorno, para ele ser o contorno ideal, ele tem que ter no mínimo 3
3 dedos de distância da sua boca. Se você tem a testa um pouquinho mais saliente, você pode também bronzear aqui, ó, um pouquinho nessa região. Outra região que eu particularmente gosto muito de fazer contorno é aqui nessa região do maxilar, porque eu tenho uma papada um pouquinho mais avantajada e isso ajuda a diminuir a papada. Para contorno de nariz, um assunto muito delicado porque cada nariz é diferente, então cada nariz vai ter alguma imperfeiçãozinha diferente para disfarçar. Mas o contorno que a gente aprende geralmente é traçando uma linha aqui na lateral dos narizes, né, para diminuir o nariz. Porém, gente, se você traçar essa linha muito afastada, o que vai acontecer é que o seu nariz vai ficar mais largo. Então você vai causar o efeito contrário do desejado com o contorno. Então o ideal é que você pegue um pouquinho do seu contorno. Eu gosto sempre de tirar o excesso do pincel, porque o contorno do nariz ele não pode ser muito forte. E aí a gente vai aplicar esse contorno aqui em cima do nariz. Não é na lateral, é um pouquinho em cima, mais ou menos na altura aqui da sua sobrancelha. E com a mão bem levinha, você vai fazer esses movimentos. Eu gosto também sempre de aplicar aqui embaixo do nariz, porque aplicando aqui embaixo, você dá a impressão de que o seu nariz é menorzinho e mais arrebitado. E para contornar o meu nariz, eu usei um pincelzinho de esfumar olhos mesmo, porque ele é menorzinho e mais preciso. Estamos quase finalizando essa maquiagem, faltam só 2 passos, então se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, essa é a hora. Deixa o seu like aqui para me ajudar no engajamento e se inscreve no canal para aproveitar todas as dicas que eu posto por aqui semanalmente. Agora vamos pro nosso blush. Em relação ao blush, a gente aprende muito que ele tem que ser concentrado nessa região, mas eu particularmente não gosto muito de blush muito concentrado aqui. O que eu faço é, com o mesmo pincel que eu usei de contorno, eu pego um pouquinho do blush e eu tiro também um pouquinho do excesso do blush, porque a maioria dos nossos blushes aí do Brasil são muito pigmentados. Então você vai ficar com uma chinelada se você não tirar esse excesso. E eu aplico na região da bochecha. Eu não faço aquele sorrisinho que todo mundo faz. Por quê? Porque esse sorrisinho faz que você crie uma região alta no seu rosto que não existe, que ela não é alta naturalmente. E você não tá toda hora assim, né, com esse sorriso. Então o ideal é que você identifique naturalmente qual é a parte da sua bochecha que é um pouquinho mais alta, naturalmente, sem o sorrisinho, e passe nela. Porque se você aplicar com o sorrisinho, quando você voltar para uma expressão mais neutra, ele vai cair. Então aplique na parte do seu rosto que é naturalmente mais alta. E aí eu vou aplicando assim, ó, e eu subo ele um pouquinho. Não é legal quando fica blush, contorno, iluminador. É legal quando é uma coisa mais natural e mais misturada. Em relação ao iluminador, a dica que eu tenho pra dar é pra você atentar a cor do iluminador que você vai usar. Porque se você usar um iluminador muito claro, ele vai ficar só aquela faixa prateada, que não é legal. E se você usar um iluminador muito escuro, ele também vai ficar o ponto de cor mais escuro nessa região do iluminador. O iluminador, ele é pra dar um viço natural, é pra simular um viço natural da sua pele, como se sua pele estivesse brilhando de dentro pra fora. Então o interessante é que ele seja mais ou menos do tom da sua pele. Eu gosto de aplicar o iluminador com o dedo, dando batidinhas. E ele a gente aplica aqui, ó, em cima daquele ossinho que a gente usou pra definir o contorno embaixo, a gente vai aplicar em cima do ossinho. Para o nariz, eu vou pegar um pincelzinho desse de esfumar, pequenininho, com o iluminador. E eu não vou fazer uma linha reta. Eu vou fazer uma bolinha na ponta e um tracinho aqui bem no topo do meu nariz. Pode aproveitar também para aplicar aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Fica bem bonito. E assim nós finalizamos essa preparação de pele, que ela tem um passo a passo mais elaborado, mas que se você seguir essas dicas, ela se torna simples. Com a prática e com o dia a dia você vai fazendo ela cada vez mais rápido e ela é muito versátil. Eu sempre gosto de finalizar a minha preparação de pele com uma bruma fixadora, que são aquelas aguinhas que você coloca no final da maquiagem para tirar esse efeito de pó. Então essa bruma vai servir para finalizar a nossa maquiagem, tirar esse aspecto de pó e trazer um glow bem bonito para nossa pele. Então foi isso pro vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de praticar, reproduzam essa make em casa, porque eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim, tá bom? Eu não sabia de nada quando eu comecei, eu aprendi tudo no YouTube, então se eu conseguir, você também consegue, basta praticar. Não se esquece de deixar o meu like pra me ajudar no engajamento, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui toda semana, me segue lá no Instagram, porque eu também posto vários conteúdos legais por lá, e se você puder, se você gostou das dicas que eu dei aqui hoje, compartilha esse vídeo
compartilhe com alguma amiga que ama maquiagem, vai me ajudar muito. Um beijo e até o próximo vídeo.